Muitas graças. Infelizmente, né, eu não falo espanhol. Eu acho que se eu tentar falar um portunhol, né, vai ser mais complicado ainda me comunicar com vocês. Então eu vou tentar falar, né, bem devagar em português. Podem interromper a qualquer momento, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, né, por favor, perguntem. Estou aqui para apresentar um pouquinho, né, do que a gente conhece de orquídeas do Brasil. Bom, aqui uma descrição bem rápida, né, do nosso conhecimento das orquídeas do Brasil. O primeiro trabalho com as orquídeas do Brasil foi a Flora Brasiliensis, que compilou informações sobre todas as orquídeas brasileiras. Um trabalho foi publicado em vários capítulos, né, e que listou na época, né, no começo do século XX, aproximadamente 1000 espécies para o país. O segundo grande trabalho que compilou, né, as orquídeas do Brasil foi um botânico brasileiro chamado Rennie, na Flora Brasilica. Ele começou esse trabalho, não conseguiu terminar, né? E um pouco mais recente, agora, década de 70, um orquidófilo brasileiro, orquidólogo, né, o Pabst, né, fez a última grande compilação das orquídeas do Brasil e listou aproximadamente 2.300 espécies para o Brasil, né, em 191 gêneros. E mais recentemente, um consórcio, vários pesquisadores reunidos, produziram uma lista online, né, das orquídeas do Brasil. Isso pode ser acessado, né, na internet e se chama Lista das Espécies da Flora do Brasil. Essa lista compilou aproximadamente 40.000 espécies, né, de angiospermas para o Brasil, sendo das quais, né, mais ou menos 2.500 são orquídeas. Orquidácea é a segunda maior família botânica no Brasil, atrás apenas da família das leguminosas, família Fabácea. E do total de orquídeas do Brasil, mais ou menos 70% só ocorrem no Brasil, são endêmicas do país. Isso aqui é uma figura compilada de um livro antigo, né, vocês devem conhecer, é um trabalho do Dressler, que distribui, né, cita, né, aproximadamente o número de espécies por país aqui no continente americano. Está um tanto já desatualizada, né, essa figura. Para o México, por exemplo, são citadas ali 660 espécies, mas a gente sabe hoje que esse número é bem maior, né? Segundo Gerardo, aproximadamente 1.200. E para o Brasil, né, esse trabalho tem quase uns 30, 40 anos, né? Para o Brasil, o número de espécies não mudou muito, né? A gente então conhece aproximadamente umas 2.500 espécies para o país. Comparado com outros países, né, americanos, o Brasil tem uma diversidade razoável, né? E atrás, praticamente apenas da Colômbia, que deve ter próximo de 4.000 espécies, do Equador também, que tem um número também bastante grande. Nessa faixa, né, aproximadamente de 4.000 espécies. Aqui só mostrando rapidamente, né, quais são os principais gêneros de orquídeas no Brasil. Todos estão ouvindo? Sim? Então, uma lista dos principais gêneros no trabalho do Pabst e Dungs, de 75, 77, e aqui o atual, né? Então, com o câmbio, na mudança nomenclatural de alguns gêneros, né? Então mudou um pouco assim, a relação. Pleurothales, que era o maior gênero para o Brasil, foi subdividido em vários gêneros. E a Benaria, né, que não sofreu modificações maiores desde então, é hoje o maior gênero do país, com mais ou menos 165 espécies conhecidas. Seguida de Opidendrum, né, e vários outros grupos. Incluindo vários gêneros aí em laranja, né, que são derivados desmembrados de Pleurothales. Bom, a distribuição de orquídeas no Brasil ela não é homogênea e ela está distribuída basicamente em função dos grandes biomas, né, que são os domínios fitogeográficos que existem no país. E os principais domínios fitogeográficos, chamados os biomas do Brasil, são a floresta amazônica, que é o maior, compreende aproximadamente 40% do país. Uma região central dominada por savanas, que é chamado Cerrado brasileiro, compreende aproximadamente 22% do país. A Amazônia, o Cerrado. A Mata Atlântica, que é uma floresta tropical que acompanha a costa brasileira.
A Caatinga, que é uma região mais seca no país, semidesértica. Uma região de banhados, alagados, chamado Pantanal. E o sul do Brasil, chamado de Pampas. A grande diversidade de orquídeas no Brasil está principalmente aqui na floresta atlântica. A diversidade é bem menor na Amazônia e nos outros biomas. Então aqui uma compilação com dados de distribuição do número de espécies e gêneros, né, por bioma no Brasil. Então o bioma com a maior diversidade de espécies é a Mata Atlântica, com aproximadamente 60% do total de espécies conhecidas no Brasil, seguida da Amazônia, com mais ou menos 30%, e o Cerrado também aproximadamente com 30%. Os outros biomas têm uma diversidade bem menor. Normalmente, né, a gente imagina a Amazônia, né, e é uma região muito exuberante, as florestas enormes, né, mas em termos gerais, a diversidade de domínios e de vegetações é bem menor do que na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, apesar de ter uma área menor, é uma floresta sobre montanhas. Então isso causa um gradiente, diferentes tipos, né, de clima, de vegetação. Então se tem uma diversidade de ambientes na Mata Atlântica, de uma maneira geral, muito maior na Amazônia, que de uma maneira geral é mais homogênea e é principalmente muito mais quente. Então esse ambiente montanhoso, ele favorece o desenvolvimento de orquídeas. A grande diversidade de orquídeas encontradas também em outras regiões, né, na Colômbia, no Equador, são principalmente nessas florestas, né, em encostas de montanha. Então a mesma coisa acontece no Brasil, a grande diversidade, né. A Mata Atlântica vai de zero, praticamente, até 1.500 metros, 1.200. Né. Então existe uma floresta chamada costeira, que é a floresta que fica à beira-mar, que é normalmente mais pobre em orquídeas, e a grande diversidade fica na faixa de 600 a 2.000 metros, aproximadamente, né, a diversidade de espécies. Na verdade, a Amazônia, eu fiz uma generalização. Como a Amazônia é muito grande, então você tem uma diversidade muito grande também. Mas, de uma maneira geral, a região ela tem um período seco que varia de 1 mês a 3, no caso até às vezes 5 meses, o que não acontece na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é sempre úmida, né. Então tem um período maior de chuvas, mas chove o ano inteiro na Mata Atlântica. A Amazônia não. A Amazônia tem um período, algumas regiões, né, que tem um período de seca bastante intenso. Mas tem outras regiões da Amazônia brasileira também que chove 4.000 milímetros por ano. Então é bastante variável. Mas a grande diferença é que a maior parte da Amazônia brasileira ela está em terras baixas. Só nas regiões limítrofes, né, com a Venezuela, com a Colômbia, você tem regiões mais altas. Mas, de uma maneira geral, a maior parte da Amazônia brasileira está na faixa de 0 a 200 metros, mais ou menos. Então, são terras altas, não, baixas, desculpe, e muito quentes, né. Então, isso, de uma maneira geral, não é o ambiente mais favorável para o desenvolvimento de epífitas. Por exemplo, comparando o estado do Rio de Janeiro, né, acho que todo mundo deve conhecer, Copacabana, né, praia, o Carnaval. O Rio de Janeiro ele é essa pequena parte do Brasil aqui. Só o estado do Rio de Janeiro tem mais espécies de bromélias e orquídeas do que a Amazônia inteira. Então, quer dizer, com certeza, como a Amazônia ainda é muito grande e pouco ocupada, né, o que a gente conhece da Amazônia, né, provavelmente ainda é incompleto. Então, à medida que o estudo, né, botânico avançar na região, muito provavelmente, né, o conhecimento vai aumentar e o número de espécies também, né. Mas o que a gente conhece hoje, né, a diversidade, pelo menos em alguns grupos, esses grupos de epífitas, né, é menor na floresta amazônica do que na floresta atlântica, né. Bom, na floresta atlântica, né, que os principais grupos de orquídeas, os mais significativos são principalmente, né, que é o grupo ligado ao gênero Pleurothales, a subtribo Pleurothalidae. E no Brasil, em particular, esses gêneros aqui, a Cianthera, a Natalis, Octomeria, Pabistiella e Stelis. Correspondem no total aqui a aproximadamente 400 espécies das 1.400 que ocorrem na Mata Atlântica. Um outro grande grupo, bem representado também, é o grupo, né,
a subtribo Leline, né, que compreende as catleias, lélias mexicanas também, que não ocorrem no Brasil, né, principalmente com o gênero Epidendrum e o gênero Cattleya, né, são os gêneros mais numerosos. Esse grupo aqui também ligado ao Oncidium, que é a subtribo Oncidine, também muito bem representado nesse ambiente florestal. E o gênero mais numeroso é o gênero hoje Gomeza sensulato, né, a circunscrição ou a denominação desse gênero vai variar, né, entre autores, mas compreende basicamente o que eram os antigos oncidiums do brasileiros, né, que foram segregados de Oncidium típico. A subtribo Spirantini, também bem representada, né, nesse ambiente, com mais ou menos 150 espécies. A Benaria, né, apesar de ser um gênero Orchidine, né, e o gênero Abenaria, apesar de ser um gênero principalmente de savanas, né, mas também bem representado principalmente nesses campos de altitudes, no ambiente da Mata Atlântica, né, normalmente nos picos das montanhas, em vez de florestas, existem campos. E nesses campos crescem várias espécies terrestres, né. E alguns outros grupos também. Então, uma imagem representativa, né, da floresta atlântica. Então, são florestas normalmente bem frescas, né, em montanhas, bastante úmidas, com uma diversidade de epífitas, né, muito grande. Normalmente com neblina, né, com frequência. Então, uma umidade alta, né, que favorece o desenvolvimento de epífitas. A temperatura normalmente fresca, né? Eu não saberia dizer assim exatamente, mas não é o calor, por exemplo, que faz nas terras mais baixas, né, ou nas planícies amazônicas, né. A cidade do Rio de Janeiro, que fica à beira-mar, é muito quente, mas você sobe as montanhas e é bem mais fresco. Então, só algumas imagens representativas. Uma Cattleya clandi, que é nativa do Nordeste, da Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. Cattleya kerri, que também nativa do Nordeste do Brasil. Granulosa, que pega parte do Nordeste e Sudeste do Brasil. Então, é um gênero bem representado, né, na Mata Atlântica. Cattleya labiata, que é uma das orquídeas mais conhecidas do Brasil, extremamente usada em hibridização. Essa planta nativa do Nordeste do Brasil. Schilleriana, uma planta nativa também de parte do Nordeste e Sudeste do Brasil. Uma planta já bastante rara na natureza, né, quase extinta, né, sob condições naturais. Varneri, que é muito próxima da labiata, mas tem uma distribuição disjunta. A labiata é restrita ao Nordeste do Brasil e a Varneri Sudeste do Brasil, principalmente no Espírito Santo. Mas morfologicamente as duas são muito parecidas, né. Antigo gênero Batistonia, né, que foi agora incorporado à Gomeza. Os antigos oncidiums brasileiros também, todos incorporados agora em Gomeza. Sobralha, algumas sobralhas, né, não é o grande centro de diversidade de sobralha no Brasil, que ocorrem principalmente na Amazônia, mas na Mata Atlântica existem algumas espécies. O gênero Rodriguesia, também bem representado. E alguns poucos catacetums, né. O antigo gênero Sophronites, essa Sophronites coccine, acho que é uma das mais conhecidas, muito utilizada também em hibridização, principalmente para a produção, né, de plantas e flores em miniaturas com essa cor vermelha forte. Essa é uma planta espetacular, ela ocorre normalmente nas partes mais altas, em florestas mais abertas e mais ralas, e às vezes, assim, normalmente em árvores com menos folhas, né, mais abertas. E quando está em floração, quando você encontra grandes conjuntos assim, fica um espetáculo fenomenal. Bom, a floresta atlântica brasileira, né, que é basicamente uma floresta de terra baixa, mais quente, mas uma extensão muito grande. Então, normalmente, a copa das árvores também é bastante alto, né.
E aqui os principais grupos encontrados na Amazônia. Então, o mais representativo é principalmente aqui, né, os gêneros ligados a Catasetum, com mais ou menos aí umas 120 espécies. Epidendrum também bem representado em todos os biomas do Brasil, né, aqui também. Mas a subtribo Pleurotalidine já bem menor, né, número de representantes bem menor. E Oncidine com um número total de espécies menor, mas uma diversidade, eu não listei todos aqui, mas uma diversidade de gêneros ainda bastante grande aqui, bastante significativa. E alguns outros grupos também, Sobralia, né, bem representado, né, Stanhopeina também bem representadas aqui na região amazônica, mais do que na Mata Atlântica. Então, algumas catleias aí da região amazônica, Eldorado, acho que é a catleia mais conhecida da Amazônia brasileira. Apresenta também uma diversidade de formas e de cores bastante grande. Catleia luteola. Luteola acho que ocorre na Venezuela também, países limítrofes. Não? Não? Catasetum. Então a diversidade de catacetas na Amazônia é bastante grande, acho que é o maior gênero, né, da região. Infelizmente eu não tenho muitas ou mais fotos aqui. O gênero Galeandra, que apesar de ser um gênero pequeno, com umas 20 e poucas espécies, né, mas a grande diversidade de Galeandra, Galeandra está dividida em dois grandes grupos, um terrestre e um epífito. A diversidade de Galeandras epífitas no Brasil está na região amazônica. Acho que essa é uma das mais espetaculares, né, devoniana. O outro grupo aí de Catacetine, né, o gênero Cycnox. E o gênero Psicops, né, que é a única região no Brasil que ocorre, né, na região amazônica. A gente tem 3 espécies na região amazônica. Scuticária. As folhas de Scuticária lembram muito uma braçávola, são aquelas folhas carnosas, sólidas, né? Mas umas flores maiores, bastante coloridas. Um gênero bem interessante. Brácia, também bem representado na região amazônica. Coriantes, também com muitas espécies. E aqui a região central do Brasil, que é chamada no Brasil do Cerrado Brasileiro. Então é uma região basicamente de savanas, né? E na margem dos rios você encontra formações florestais, mas a grande diversidade de orquídeas no Cerrado são orquídeas terrestres. Diferentemente da Amazônia e da Floresta Atlântica, onde a grande maioria das espécies são epífitas, aproximadamente 90% das espécies na Floresta Amazônica e na Atlântica são epífitas, no Cerrado, essa relação é inversa. A grande maioria das espécies são terrestres. Então, cerca de 70%, 80% das espécies de orquídeas do Cerrado são orquídeas terrestres. Então, o Cerrado é uma savana, né, normalmente com a parte gramínea, né, graminosa, bem desenvolvida, mas com arbustos, né, uma vegetação arbustiva esparsa. Um Cerrado um pouco mais denso. E aqui os principais grupos que ocorrem no Cerrado. Então, o principal deles é o gênero Abenaria, com mais ou menos aqui 120 espécies. Spirantinia, também principalmente terrestres, né, bem representada na região. O gênero Cirtopodium, que não é um gênero muito grande, com umas 40 espécies, mas o centro de diversidade desse gênero, né, é o Cerrado brasileiro. É um gênero assim, com um potencial bastante grande em termos de ornamentação. As flores são muito vistosas, muito coloridas e ainda pouco cultivado, né? E alguns outros grupos, incluindo aqui Epidendrum também, que aparece, né, com uma frequência, né, significativa em praticamente todos os biomas brasileiros. E aqui também gêneros com um número menor de espécies, mas que são muito bem representados nessa região central do Brasil, né? Então, principalmente o gênero Cleistes e o gênero Epistephium. Então, aqui uma imagem representativa de uma espécie de Cleistes castanoides, é uma espécie de campos úmidos, sazonais. As flores são normalmente, né, não se abrem muito, né? Esse caso aqui é uma exceção, terrestre. E normalmente de curta duração. Essas flores duram no máximo 1 dia, 2 dias, né?
Esse é o gênero Epistephyum, Epistephyum sclerophyllum. É uma planta que, em termos ornamentais, não deixa nada a desejar, né? Uma catleia, ou essas mais cultivadas. Agora, uma flor extremamente efêmera, né? Essa flor normalmente ela dura no máximo uma manhã ou uma tarde. A flor abre, em poucas horas ela já fenece, né? E é praticamente impossível cultivar um Epistephyum. Eles têm raízes, né, muito delicadas, né? Então eu não conheço nenhum caso assim, bem sucedido de cultivo, né, desse gênero, apesar das flores bastante vistosas, né? Gênero Cirtopodium. Aqui um exemplo, Cirtopodium fauli. Então, Cirtopodium é um gênero que eu acho que tem bastante potencial ornamental, ainda bastante pouco aproveitado, né? Um outro Cirtopodium menos comum, até razoavelmente raro, o Cirtopodium duzene. Cirtopodium poécilo. Alguns oncídiums terrestres, na verdade hoje em Gomesa, né? Uma diversidade bastante grande do gênero Abenaria. Aqui uma das espécies talvez mais vistosas, né? Abenaria leucosanta. A Cattleya walkeriana, né, tem até um exemplar aqui em exposição aqui hoje. Essa é uma planta típica da região central do Brasil, onde ela cresce em matas secas. É uma espécie bastante valorizada, né, por cultivadores no Brasil e existem até associações, né, de cultivadores que se dedicam só a cultivar essa planta e variedades dessa espécie. Ela tem uma diversidade de formas também, principalmente cores muito grande. A Cattleya nobilior, que é uma espécie muito próxima, né, da walkeriana, também bastante valorizada, né, por cultivadores. A walkeriana ela é principalmente da região central do cerrado. A nobilior ela é mais da região norte do bioma cerrado. Então as duas têm uma sobreposição mais pequena. E associado a essa vegetação de cerrado, existe um outro tipo de vegetação que a gente chama de campos rupestres, que são normalmente campos de alta altitude, né, principalmente com a vegetação baixa, herbácea, né, associada a afloramentos de rocha. E nesses campos aqui existe uma diversidade também bastante grande de orquídeas. O gênero Zygopetalum, bastante característico desses campos rupestres. Algumas espécies, né, ou que crescem como rupícolas em cima de pedras ou epífitas, né, o gênero Prostequea. As antigas lélias brasileiras, né, hoje transferidas para a Cattleya, também bastante utilizadas aí para hibridização e produção de híbridos, né, em miniatura. Cattleya flava. Rupícola. Essas crescem em cima de pedra. Essa é uma espécie que é restrita ao nordeste do Brasil e forma, assim, você encontra ela, né, na natureza assim, grandes concentrações. Então, de longe, você vê rochas assim, cobertas assim, com grande quantidade dessa planta. A floração também é uma coisa espetacular. É uma flor grande, né, muito vistosa. E aqui um outro grupo, também bem representado nesses ambientes, né, que é um grupo de Acianthera, né, uma espécie, flores muito pequenas, né. Essa flor aqui ela tem no máximo menos de 1 centímetro de tamanho. De dia normalmente é quente, né, mas à noite é fria, então você tem uma variação muito grande. Para não ficar muito cansativo, né, não estender muito, eu vou falar aqui rapidamente, né, um pouco, né, da diversidade de orquídeas no estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um dos estados, nós chamamos de estados, né, são as divisões políticas no Brasil, são 20 e poucos estados no Brasil. Minas Gerais é esse aqui, lembra mais ou menos o rosto de uma pessoa, né, com o nariz bem protuberante, né. Minas Gerais é hoje o estado do Brasil com a maior diversidade conhecida de orquídeas. São mais ou menos 800 espécies conhecidas para o estado. Isso porque, basicamente, a gente encontra aqui em Minas Gerais representantes dos 3 grandes biomas brasileiros,
Então, o sul do estado predomina a Mata Atlântica, a região central, né, e norte do estado predomina o Cerrado, e tem uma parte de Caatinga aqui no nordeste do estado. Então, essa diversidade de vegetações propicia, né, uma diversidade de espécies muito grande, né, e Minas é hoje o estado, né, com a maior diversidade de orquídeas no Brasil. Então, aqui também só uma representação, né, do conhecimento do número de espécies em termos absolutos para o estado, né, nos vários trabalhos, e hoje, né, a gente tem o registro de aproximadamente 800 espécies para o estado, acima do estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, são os 3 principais estados, né, regiões do Brasil em termos de diversidade de espécies de orquidáceas. Aqui só um exemplo. O Distrito Federal, vocês aqui no México também têm o Distrito Federal, né? Então o Distrito Federal é essa região aqui no centro do Brasil, onde está a capital do país, que é Brasília. É uma região pequena, né? O Distrito Federal tem 5.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. E o Distrito Federal ele foi criado na década de 60, quando a capital do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Então, o Distrito Federal ele foi primeiramente, né, em termos de pesquisa de orquídeas, né, estudado por um botânico chamado Ezequias Ehringer, que coletou durante 20 anos na região, e como resultado desse trabalho dele, foram registrados aproximadamente 159 espécies, né, em 52 gêneros para o Distrito Federal. Alguns anos mais tarde, né, com coletas mais intensivas, né, nessa região, nessa mesma região, esse número aqui aumentou para 246, ou seja, no intervalo de praticamente 20 anos, a gente praticamente aumentou em 50% o número de espécies com um inventário mais detalhado e específico voltado para orquídeas, né. A gente conseguiu registrar, né, quase 50% a mais de espécies, além do que já era conhecido, para uma região que já era razoavelmente, né, coletada. Então isso significa o quê? Né? Como muitas orquídeas são plantas efêmeras, que florescem durante períodos muito curtos, pequenas, de ambientes terrestres, ou epífitas de flores pequenas, elas passam desapercebidas, né, em inventários florísticos gerais. Então, inventários florísticos, né, mais específicos, né, são normalmente necessários para mostrar a diversidade da família. Então, só como exemplo aqui, para mostrar que um inventário específico, né, conseguiu aumentar, né, significativamente o número de espécies. Se a gente se fizermos uma relação, né, aproximada do que ocorreu no DF para Minas Gerais, o número de espécies, né, esperado para Minas, né, vai ficar em torno de 1.200 espécies, né, aproximadamente. Então, aqui os grupos mais bem representados em Minas, né, que são a benária, com 95 espécies. Um exemplo aqui de uma benária rupícola. O gênero Acianthera, antigo gênero desmembrado de Pleurothales. Epidendrum, também bem representado no estado. Maxilária. Gomesa, né, incluindo os exoncídios brasileiros e alguns outros gêneros. Catleia, incluindo Lélia, né, e alguns outros gêneros também. Octomeria. Cirtopodium. E Bulbophyllum. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver questões, perguntas? Sim, purpurata é basicamente do litoral do Sudeste. Então ocorre em São Paulo, Santa Catarina, mas ela praticamente está extinta em ambiente natural. Então é muito difícil encontrar purpurata hoje sob condições naturais, né? Mas em cultivo ela é uma planta muito comum. Lélia, o hábito, né? Cattleya purpurata é a flor símbolo do Brasil.
Então é uma planta muito valorizada, né, por cultivadores. Mas é basicamente restrita à Mata Atlântica que eles chamam mata de tabuleiro, são as matas mais baixas, né, do litoral do sudeste do Brasil. Bom, não é errado, né, do ponto de vista taxonômico, filogenético, reconhecer grupos menores, né? E eu acho que cada caso tem vantagens e desvantagens. No caso específico de Cattleya, quer dizer, a minha opinião pessoal, como o grupo todo, se você pegar, né, as ex-lélias brasileiras, sofronites e as Cattleyas, a uniformidade floral é muito grande. Então eu não vejo problema em reconhecer tudo como um grande gênero. Mas o caso de Gomeza, por exemplo, já é um pouco diferente, porque você tem diferenças significativas, por exemplo, em termos de morfologia floral. Então, Gomeza, sensu lato, como reconhecido hoje, é um gênero muito polimórfico, né? É praticamente impossível, né, você descrever, circunscrever morfologicamente uma Gomeza. Mas no caso particular de Cattleya, eu não vejo problema assim, em reconhecer como um gênero só. Mas tem várias pessoas no Brasil que reconhecem grupos menores, né? Hofmannsegella, Microlélia, Adrolélia, né? e outros, né? Sofronites. Eu que agradeço. Muitas graças.